Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E como vocês sabem, escolhemos sempre os temas mais relevantes para levar até vocês as principais informações. E nossa pauta de hoje é Monkeypox, dúvidas, tratamento e diagnóstico. Carlos Eduardo Gouveia, sempre é bom estarmos aqui debatendo esses temas da área da saúde. Você que é presidente executivo da CBDL, então queria as suas boas-vindas também aos nossos convidados e o seu boa noite especial. Elias, muito obrigado. É sempre um grande prazer estar aqui, principalmente rodeado de grandes nomes da saúde aqui no Brasil. Agradeço de uma forma muito especial a doutora Melissa, ao Rico, ao Amilcar Tanuri, que estão dedicando um tempo e um esforço até para trazer informação relevante sobre o valor e a importância do diagnóstico em diversas situações, mas principalmente nesta nova aflição que nós temos, que é o Monkeypox. Existe muito desconhecimento, existe muita informação truncada e, pelo que a gente vê, as pessoas ainda não notaram a importância de uma atenção muito especial para essa, que é uma doença que pode trazer grandes preocupações se não tratada de forma adequada. Elias, então, de volta para você, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito rápido, interessante e com grandes frutos aí para toda a nossa audiência. Sem dúvida, Carlos, e certamente a área de diagnóstico se movimenta, né, nessa luta agora contra o Monkeypox, e daqui a pouco você traz mais informações também a respeito disso. Uma das nossas convidadas é a doutora Melissa Bianchetti Valentini, médica infectologista do Grupo Pardini, médica assistente do Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e também mestre em Infectologia e Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Melissa, era uma honra também, como o Carlos já disse, né, tê-la aqui no nosso especial Saúde Diagnóstico. Eu gostaria já, nessa sua boa-vinda aqui ao nosso programa, que a senhora também pudesse já debater um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com dois colegas de renome nacional, né, internacional, e falar de um tema tão relevante. Monkeypox, também conhecido como varíola dos macacos, é uma epidemia que mudou todo o conceito epidemiológico a partir dos primeiros casos diagnosticados em maio de 2022 na Europa e já chegou aqui com muitos casos. Eu acompanho os números da OMS diariamente e o Brasil, ele hoje é um dos países onde você tem o maior número de diagnósticos. Isso a gente pensando que nós ainda estamos com subdiagnóstico por falta de conhecimento da doença e também pelo acesso aos testes que até o início eram só realizados pela rede pública. Então, o Brasil, há 15 dias atrás, ele estava entre os 10 maiores países em infecção por Monkeypox, mas hoje ele já é o quarto país em número de infecções. Então, vale esse alerta, né? Vale esse alerta. Eu trabalho num grande laboratório privado do país, um dos que tem um acesso a mais de 6 mil municípios do Brasil, e isso, como a Covid demonstrou, a medicina privada ela é muito importante dentro das epidemias coletivas para ajudar o poder público no monitoramento e na avaliação. Lembrando que Monkeypox é uma doença de notificação compulsória e todos os médicos devem fazer essa notificação, não só os médicos, como o laboratório também. Isso é muito importante para que a gente consiga mapear a infecção e, obviamente, os contatos de infecção. Muito obrigado. Teremos bastante assunto aqui para debater em relação ao Monkeypox. Conosco também, doutor Amilcar Tanuri, já participou conosco aqui do especial Saúde e Diagnóstico, no tema autotestes. Ele que é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, além de professor titular e chefe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, desde 2000, o doutor Amilcar Tanuri é consultor da Organização Mundial da Saúde. Doutor Amilcar, muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaria também, né, que você pudesse escorrer um pouquinho sobre o Monkeypox, mas também explicar, né,
temos acompanhado várias informações, né, várias frases que você nos tem trazido, entre elas sobre a estimativa no sentido, né, da taxa de positividade. Gostaria que você explicasse isso para a gente também, doutor Tanuri. O doutor Tanuri já está retomando aqui. Doutor Tanuri, vamos acompanhar aqui seu áudio, retomar o áudio, por favor, ligando o áudio. Doutor Amilcar Tanuri. Pois não, doutor Tanuri. Vamos acompanhar, então, doutor Amilcar, que, como o Carlos já disse, né, faz parte dessa bancada de altíssima qualidade que nós temos aqui, como sempre, né, Carlos? Já virou regra aqui, uma bancada de grande qualidade para debater um pouco sobre os temas, né? E, como eu disse, o doutor Amilcar já participou conosco aqui sobre o tema de autotestes. Bom, doutor Amilcar, pois não? Desculpe aí a falha técnica. Apareceu uma imagem aí que travou. Então, olha só, essa epidemia, como a colega falou, pegou todo mundo de surpresa, porque esse vírus, o monkeypox, andava circulando lá na África. Na verdade, ele foi descoberto em 1958, quando um laboratório de pesquisa na Dinamarca importou macacos para fazer pesquisa médica e eles estavam contaminados, e aí infectou os técnicos de laboratório. Daí que veio o nome monkeypox. Mas, na verdade, esse vírus se perpetua em roedores, né? Não, o macaco é um hospedeiro final dele, igual nós somos, né? Então, desde 58, esse vírus teve alguns surtos nos Estados Unidos, né? Em 2003, por exemplo, em 1970, e basicamente permaneceu endêmico na África, né? Por um longo período de tempo. E foi uma surpresa para a gente, esse ano, ele sair da África com um aspecto de transmissão muito rápida, né? A transmissão de humano para humano, né? E um poder patogênico aparentemente menor, né? E aí, quando começaram a sair os primeiros resultados do sequenciamento, nós podemos entender por que esse vírus alterou tanto, né? Na verdade, lá na África, vocês tinham duas estirpes, duas clades desse vírus, né, que a gente chama. Seria da Bacia do Congo e da oeste da África. Esse vírus que saiu agora recente, em 2022, ele saiu do clado do Oeste África, porém, ele já é um vírus bem diferente. Na verdade, até pela evolução do pox vírus, ele teve umas recombinações e ele perdeu mais ou menos uns 7 genes que tinham nos vírus lá da África. Então, ele teve uma perda de genes e que possivelmente deve ter dado a ele uma característica de mais replicação no ser humano, mas menos patogênese. Então, houve tipo de uma evolução que a gente chama disruptiva, né? Que não foi só por mutações únicas que teve no genoma, teve um rearranjo genômico. Então, isso é uma coisa notável nesse vírus, né? E nós vimos na vida real, né, as lesões que ele pode causar, mimetizando muito a varicela, né, a catapora. Então, nós temos esse vírus circulando. Aqui na UFRJ, a gente começou a fazer os testes logo em junho. Até agora, nós já fizemos testes de 1.500 pessoas, com 500 positivos, né? E deu para ter uma ideia da circulação e do perfil, né? Basicamente, aqui ainda continua muito em homens, com a idade média de 39 anos, né? Com um comportamento de fazer sexo com homem ou binário, mas também já começou a vazar em mulheres e crianças. Então, a gente espera que esse vírus vá ainda se multiplicar muito. Outra característica, nós vimos muita associação dele com varicela, com a infecção. Então, também colegas que coletaram amostras pensando que era monkeypox quando faz o diagnóstico da varicela. Então, é para mostrar que a varicela é um diagnóstico diferencial importante nesse caso. Então, a gente tem que também prestar atenção.
Bom, basicamente era isso que eu queria falar no início aí. Perfeito. Muito obrigado, então, doutor Tanuri. E conosco também o doutor Rico Vasconcelos, médico clínico geral e infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, trabalha desde 2007 atendendo pessoas que vivem com HIV e com pesquisas também clínicas no campo da prevenção da HIV e outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis e é também articulista do UOL. Muito obrigado por participar conosco, doutor Rico, por participar e também aceitar o nosso convite. Gostaria que você discorresse também sobre esse assunto da monkeypox. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação, Elias. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu concordo com vocês que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai estar ajudando a sociedade a enfrentar, né, essa epidemia. Bom, muitas pessoas têm dito para mim, quando o tema é monkeypox, algo do tipo: nossa, a gente nem saiu direito da Covid e já está vivendo outra situação dessa, pandêmica, porque, a rigor, já temos uma pandemia, né? Já existe transmissão comunitária em todas as regiões do mundo, falta só a OMS declarar que é uma pandemia. E aí eu gosto de dizer o seguinte, Elias, que se a gente acha que isso que está acontecendo com o monkeypox hoje é uma coisa completamente inusitada e que não era previsível, infelizmente não é, né? A gente sabe que ali entre 70 e 80, nas décadas de 1970 e 1980, quando comemoramos a erradicação da varíola humana, que é o smallpox, que é um vírus do mesmo gênero que o monkeypox, nos livros de medicina tinha essa história da seguinte maneira: com a vacinação conseguimos erradicar a varíola humana e por isso podemos com segurança interromper a vacinação para esse vírus. O que aconteceu de lá para cá? Quando a gente para de vacinar para smallpox, a cada nova geração que vai nascendo e não vai sendo vacinada, você vai aumentando o número de pessoas suscetíveis a esse gênero, uma vez que existe muita imunidade cruzada entre esses vírus. Se eu vacino para um, eu estou razoavelmente bem protegido contra outro vírus. E, ao longo desses 50 anos de término da imunização para smallpox, o que o mundo viu foi que o número de casos de monkeypox vem se mostrando crescente ao longo de todas essas décadas. Como o Amilcar falou, a partir ali de 2003 começam a ter casos fora da África. Já tivemos surtos em 2018 no Reino Unido, em Israel, não foi um surto, foram casos, né, diagnosticados. Então, já há algum tempo, pesquisadores dos ortopoxvírus, que é o nome desse gênero, têm anunciado que talvez interromper a vacinação para smallpox não tenha sido uma boa ideia, uma vez que a gente fez com que um pedaço grande do mundo estivesse novamente suscetível a infecções por vírus desse gênero, né? O smallpox está erradicado, mas existem os outros vírus desse gênero. E aí eu costumo falar para as pessoas que vêm dizer: nossa, nem saímos da Covid, já está tendo outro surto. Eu digo: bom, agora em fevereiro de 2022, foi publicado um artigo de pesquisadores de ortopoxvírus falando: monkeypox é uma potencial ameaça mundial que poderia espalhar. Menos de 6 meses depois da publicação desse artigo, a gente tem a pólvora estourando, né? E acredito, para terminar essa minha fala inicial, que nos livros de infectologia a gente vai ter que acrescentar um parágrafo ali no capítulo de poxvírus, né? Que interromper a vacinação para smallpox talvez não tenha sido uma boa ideia. E até prevejo que daqui a 5 anos os países todos do mundo vão ter voltado a vacinar para smallpox para proteger contra os outros vírus desse gênero, né? E agora cabe a nós que estamos aqui no meio desse surto entender um pouco melhor esse vírus, porque até então se estudava pouco e a gente está vendo que o que tinha publicado até maio de 2022 sobre as formas clínicas, as apresentações dessa infecção,
não é exatamente o que a gente está vendo. Será que era porque a gente estudava pouco? Ou será que é porque o vírus está diferente, como o Amilcar falou? Não sabemos, mas a urgência agora é conseguir entender direito esse vírus, o seu quadro clínico e, principalmente, qual a melhor forma de enfrentá-lo. Doutor Rick, olha, é muito importante, né, a participação de vocês, e principalmente para quem nos acompanha, para entender que aqui, né, está o que há de mais rico em relação, né, a esse tema do monkeypox, porque vocês estão na linha de frente, atendendo, pesquisando, né, com a ciência como aliada em busca do combate a essa doença. Carlos Gouveia, e claro, né, também quem nos acompanha quer saber sobre a linha, né, diagnóstica, produtos que estão disponíveis, já autotestes em andamento. Por favor, explique para a gente como é que está o segmento. Bom, Elias, muito obrigado. E aqui é sempre, eu repito, para mim é um grande prazer estar aqui tão bem acompanhado. E, de fato, como o Rico comentou, o que nós estamos vendo, infelizmente, não é novidade. O conceito de One Health, ou seja, saúde única, já é um conceito antigo, disseminado pela própria OMS, e ele traz muito claramente essa interligação entre meio ambiente, saúde animal e saúde humana. À medida que a gente devasta as florestas, acaba provocando uma migração dos animais silvestres até para os centros urbanos, você vai ter cada vez mais outros surtos de outras doenças que, infelizmente, vão se tornando mais comuns. Então, é importante a gente ter, sim, um preparo, ter aprendido, acho que a Covid, infelizmente, foi muito dolorosa, mas ela trouxe alguns legados, e dentre os legados, eu gostaria até de citar, por exemplo, essa questão da união da sociedade civil inteira em torno de temas que podem, de fato, ser relevantes e, ao mesmo tempo, podem ser trabalhados de forma coletiva. Então, essa coletividade, a busca de soluções, ela é mais do que necessária, ela é premente, é urgente. No caso do Covid, a gente formou lá atrás um grande consórcio que com a SBAC, que é a Sociedade de Análises Clínicas, a SBPC, que é a Patologia Clínica, e a Abramed, que é a dos grandes laboratórios, e ali foram 13 laboratórios públicos privados fazendo avaliação dentro de um programa de avaliação dos kits de coronavírus. Então, à medida que eles iam surgindo, esse grupo tinha protocolos únicos e conseguia avaliar com 3 grandes objetivos. O primeiro, dar uma ideia de performance para o próprio mercado que precisaria comprar. Muitos daqueles testes estavam sendo desenvolvidos ali. Enquanto a gente falava, os testes, pouco a pouco, estavam chegando ao mercado. O segundo, que era dar para a própria Anvisa uma informação relevante de vigilância pós-mercado. Ou seja, qualquer problema, ela tinha como ter acesso àquela grande base de dados que os laboratórios, todos de grande respeito, muito bem estruturados, o laboratório da doutora Melissa, o Hermes Pardini, participou também, dentre outros, aí o HC aqui de São Paulo, Lutz, Sabin, vários do Brasil inteiro, e a gente conseguiu, então, ter já avaliação para o mercado, avaliação para a própria Anvisa, se necessário, e, finalmente, para a própria empresa, que ela tinha ali condição de fazer uma reavaliação do seu produto e trazer melhorias, seja no próximo lote, ou até tomar uma decisão comercial, vale ou não vale a pena continuar com aqueles produtos especificamente. No caso do monkeypox, a gente já partiu de uma experiência grande, inicialmente com os testes in-house, então foram os testes desenvolvidos dentro dos próprios laboratórios, foi o caso do Amilcar, que usou ali, ele pode falar um pouco mais como padrão ouro, referência do CDC, mas ele desenvolveu um teste internamente, está correndo, ele é hoje, o laboratório da UFRJ é o laboratório de referência para o Ministério da Saúde, inclusive nessa emergência, então ele tem ali uma experiência grande a compartilhar conosco, e a partir do teste in-house, os primeiros testes comerciais estão chegando. A Anvisa, preocupada com isso, já deu uma priorização para as análises dos registros. Ela ainda não criou, para o caso do diagnóstico, uma categoria diferente, como medicamentos e vacinas, que ela até liberou a entrada no país sem registro. O diagnóstico ainda não, tem que ter o registro, mas que vai ser concedido de forma rápida se atender aos requisitos da resolução tradicional de diagnóstico. Então, não tem um registro de uso emergencial até o momento, vai ser um registro tradicional, caso passe.
mas estão chegando os produtos, pouco a pouco. Então, Biomanguinhos, várias empresas comerciais da Coreia, da Ásia, de uma forma geral, talvez americanas, tragam alguns produtos muito em breve. E a ideia do setor, a ECBDR e aquele consórcio todo, é, de fato, reconstituir o programa de avaliação para trazer para o mercado, e aí já contando com o apoio, inclusive, da UFRJ, que o doutor Amilcar também já vai participar. Então, os primeiros produtos começam a chegar. Inicialmente, testes de RT-PCR. Na sequência, é possível, sim, que haja algum tipo de produto para anticorpo, aí a gente não sabe ainda, o antígeno ainda tem que se esperar. Já se escutou, sim, que algumas empresas estão investindo nessa área, mas eu ainda não vi nenhum produto disponível no mercado. Assim que for possível, a gente espera e que o Brasil esteja aí num patamar mais alinhado com o que está sendo desenvolvido. Se vier, a ideia, de fato, é dar toda a assessoria, seja para o órgão regulador, como uma entidade, como um consórcio de apoio, seja para o próprio mercado também. E aí eu até abro, Elias, se você me permite, até para o doutor Amilcar trazer um pouco as diferenças entre o próprio monkeypox e o orthopox e a vacínia, que eu também não conhecia, mas já descobri que o Brasil tem uma certa prevalência em algumas regiões, talvez centro-oeste, de um vírus que é primo, digamos, entre aspas, desses dois, do orthopox e do monkeypox, e é muito comum em vacas e gado bovino, né? E aí, até pelo contato com gado bovino, as pessoas podem também se contaminar, se infectar. Então, acho que é um bom tema aí, se o doutor Amilcar quiser comentar. Isso realmente, né, Carlos, isso é a própria história da medicina, né? Que nem o Riso falou. No início do século XX, nós começamos no final do 18, início de 20, a gente começou a vacinar contra a varíola no Brasil, em mais escalonando, né? E na verdade, o que a gente vacinava era o vírus vaccinia, não era cowpox, né? Embora o Janner, no trabalho dele, deveria ter sido o cowpox, mas depois derivou o vaccinia, e o vaccinia vinha para o Brasil na própria vaca infectada. Aí você tirava a linfa e inoculava na gente. E isso gerou a revolta da vacina em 1904, porque achavam que ia crescer uma vaca, um chifre no pessoal. E aí aconteceu a revolta, ninguém se vacinou também, mas em 1908 teve uma grande epidemia de varíola no Rio de Janeiro, e aí todo mundo começou a vacinar, e desde então a vacinação foi muito usada. E, por acaso, essas vacas, não sei como, isso passou para os animais de campo. Então, essa vacina, que era a antiga lá da vacina, estão nos animais no campo, por exemplo, quando você vai para Goiás, Minas Gerais, pessoal que ordenha a vaca com a mão, você pode se infectar. Inclusive, nesse surto, chegou uma amostra de Goiás, do interior, que a pessoa tinha, ao invés de monkeypox, tinha vacina. Certo? Então, é mais um complicador. Isso é um complicador para o teste de PCR, porque, no caso do CDC, eles usam um primer que é genérico para orthopox e um segundo para o monkeypox West Africa, que baseia o nosso variante, né? Eu acho que a gente vai ter que evoluir para 2 primers, mais um específico para essa cepa que está circulando, que a gente chamaria 2B, né? Que é a cepa nova. Então, enfim, tem muita variação, por isso que eu falo, tem muita variação, e isso tem que ser avaliado quando a gente fizer essas avaliações clínicas, né, desses testes. A gente teve aqui uma discussão, né, Carlos, que talvez seja interessante um material cultivado também, né, para você poder ter um padrão. Porque se você vai usar a amostra clínica, o que a gente viu é que muita gente coleta as lesões de maneira errática e, às vezes, você colhe 5 swabs, um é negativo, outro é positivo, entendeu? Inclusive, a gente está fazendo um pool de amostras do paciente fazendo o PCR. Então, isso tudo pode dar variações na hora da avaliação. Então, eu acho que isso tem que ser bem discutido, né?
Com certeza. É importante aqui, Elias, só para esclarecer, porque muita gente não sabe, diferentemente do Covid, que a gente tinha o swab naso ou orofaríngeo, o caso do monkeypox, o material coletado da própria ferida. Então, é um swab que você passa na própria ferida e coleta esse material. E agora também estão preconizando o swab retal. Inclusive, saiu um artigo agora que está todo mundo preocupado, não sei se os colegas também viram, de pessoas assintomáticas eliminando vírus pelo reto. Então, isso vai começar a passar essas informações, e principalmente nos homens que fazem sexo com homens. Então, mostrando a importância, talvez, do screening de amostras de swab retal ou anal para ver se a pessoa está eliminando o vírus. Enfim, mais um complicador. O Covid era possível também. Na Ásia, eles até tinham um swab retal também, caso fosse, mas pouca gente usou. Né? E o de orofaringe ou nasofaringe, na nossa experiência, nesses tantos que fizemos lá, só aparece positivo quando você tem lesão mesmo na orofaringe. Lesão do poxvírus na orofaringe. Aí realmente aparece. Agora, pessoas sem lesão, nada, a gente não conseguiu observar. Esse trabalho francês conseguiu ver no reto. Então, eu acho que a gente tem que tentar reproduzir isso, ver se isso realmente... Mas é o que o Carlos falou, o principal material nosso são as pústulas, são as lesões de pele, que são ricas, né, em vírus. E aí você tem uma sensibilidade muito boa. Elias, acho que seria interessante se o Rico e a doutora Melissa pudessem compartilhar um pouco a experiência na prática, no campo mesmo, que ambos têm experiência com grandes contingentes, e o Rico tem feito um trabalho muito bom para desmistificar também. Isso não para não trazer aquela imagem que acabava trazendo um mito de que é só de uma determinada parcela da população. A gente tem que combater, porque se você não procura, você não acha, né? Então, se ficar com essa aura que é só com homens que fazem sexo com homens, você não vai ver o vírus espalhando por outro lado. Rico, você quer comentar um pouco? Inclusive, dentro do que o Carlos falou, doutora Melissa e Rico também, né? No caso do Pardini, se hoje já há uma orientação, né, para quem está fazendo as coletas, de repente detectar, né, com o olhar alguma possibilidade, né, porque talvez o paciente não tenha ainda conhecimento que possa estar com essa doença, já há uma linha de exames de duas vias, né, tanto do paciente pedindo quanto também do laboratório sugerindo. E aí fica então aberto para a doutora Melissa e o doutor Rico também falarem sobre os temas. Posso começar? Aqui, eu acho que nessa parte cabe falar também que existe aquilo que se conhecia de quadro clínico do monkeypox pré-maio de 2022 e existe isso que a gente está vendo agora. Qualquer pessoa que entre no Google e coloque lá monkeypox lesão de pele, vai encontrar umas fotos de uns menininhos negros com umas bolas enormes, ou pessoa completamente coberta de lesão, e é capaz que ela se desespere, que ela fique em pânico. Meu Deus, vou ficar desse jeito, e a cicatriz. Não é isso que a gente está vendo. Quadro clínico clássico que a gente vai ler no livro seria aquela pessoa que, a partir de 5, 7 dias até 21 dias depois da infecção, a pessoa começaria a ter febre, depois seguida de dor de garganta, dor de cabeça, gânglios doloridos no pescoço, na axila, na virilha, e depois de alguns dias desses sintomas, que, convenhamos, são bem inespecíficos, pode ser qualquer coisa, febre, dor de garganta, aparecem as lesões de pele. E aí, pode tudo, desde muitas lesões de pele até uma única lesão de pele. O que a gente está vendo agora na prática, nesse surto a partir de maio de 2022? A gente está vendo que existe muita gente que não tem febre, existe muita gente que não tem o gânglio, tem muita gente que não tem a dor de cabeça, tem muita gente que tem só um desses sintomas. Eu tive um paciente, por exemplo, que não tinha lesão de pele. Ele teve febre, teve gânglios na virilha doloridos e tinha dor para fazer cocô. Aí foi no proctologista, tinha lá uma lesão, aí o procto me chamou, que é na mesma clínica, aí eu falei,
Colhe o material. A gente colheu e pesquisamos tudo. Gonorreia, clamídia, sífilis, monkeypox, e veio tudo positivo. Ele tinha todas as ISTs simultaneamente, que é uma coisa que a gente está encontrando também. O doutor Amilcar falou da varicela, eu estou encontrando vários casos de co-infecção com alguma outra IST. Outra coisa que tá bem diferente nesse surto atual, muitas pessoas com lesões que se concentram em genitais, em pênis, em ânus, perianal, e sem lesões em outros lugares. E aí levanta-se toda aquela discussão que, na minha opinião, não leva a lugar nenhum, que é, podemos chamar monkeypox de IST ou não? Por que eu acho que essa é uma discussão que não leva a lugar nenhum? Porque a transmissão do monkeypox se dava antes de maio de 2022 e está se dando agora por meio de contato próximo com uma pessoa doente, né? Contato próximo tanto com secreção respiratória, partícula, saliva, beijo da boca, quanto contato próximo prolongado com lesão de pele. Se eu tentar classificar o monkeypox como uma IST, infecção sexualmente transmissível, eu posso correr o risco de cair na besteira das pessoas que acham que, depois de ter uma noite abraçado de conchinha, mas sem sexo, a pessoa não está em risco de se infectar. Ou eu que trabalho com prevenção de ISTs há bastante tempo, sei bem como, na cabeça de todos os brasileiros, existe uma programação universal que diz que, se eu usar preservativo na relação sexual, eu estou protegido das ISTs. Quando, na verdade, no caso do monkeypox, isso não é verdade. Então, acho que ficar discutindo se é IST ou não leva a lugar nenhum. Até porque, né, não tem como eu ter uma relação sexual com uma pessoa sem ter contato próximo com ela. Hoje eu atendi no consultório um paciente que pegou o monkeypox numa relação sexual casual e no Dia dos Pais ele visitou a mãe e abraçou a mãe, beijou o gatinho da mãe. Depois disso, tanto mãe quanto o gatinho da mãe adoeceram. Então, vai dizer que é IST, nesse caso, e aí a mãe jamais ia pensar que poderia ser monkeypox, porque ela não transou com o filho. Então, vamos ficar com essa ideia de que a transmissão é feita com contato próximo, seja ele qual for, né? Mas, Melissa, eu acho, Rico, é isso mesmo, assim, eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês e para compartilhar tudo isso que nós estamos vendo. Realmente, assim, a gente ficar nessa fala de IST, como é uma IST se ela se transmite pelo contato próximo? Neste momento, o que nós estamos vendo é uma prevalência grande na população de homens que fazem sexo com homens. Então, nós tivemos muitos pacientes com retite, com dor anal crônica, inclusive com fístula, sendo encaminhados pelo proctologista e sem lesão de pele nenhuma. Esses pacientes, muitos deles começam com um quadro prodrômico dito lá na África, que seria febre, linfadenomegalia, mal-estar, mialgia, e aí é aquela história das lesões intranais e intravaginais também, que você não vê. Então, possivelmente a porta de entrada foi aquele local, mas você não viu. E alguns têm algumas lesões. Nós vimos pacientes com lesões em mãos, mas, assim, parece uma pústulazinha de nada que acaba rápido e ponto. E alguns pacientes com lesões de orofaringe também, mas que não têm lesão de pele. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente aprendeu isso no HIV e a gente tem que levar isso para frente. Nós estamos diante de uma infecção que neste momento está nessa população, mas pela forma de transmissão dela, nós temos que alertar toda a população brasileira. A gente não pode, ainda mais vivendo Covid, 2 anos, quase 3, ter os mesmos erros que nós tivemos no controle de outras pandemias, de outras epidemias, né? E, assim, muito importante, eu acho que é muito importante, tanto que a Sociedade de Urologia, ela tem um documento junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, alertar os especialistas não infectologistas, porque, sim, nós, infectologistas, a gente vê sífilis todo dia, toda hora. Quantas vezes nós vimos pacientes de sífilis que foram tratados com farmacodermia,
pelo dentista com um condiloma plano de outra coisa. Então, assim, é importante, neste momento, a gente alertar os nossos colegas não infectologistas sobre essas lesões, principalmente o urologista, dentista e os proctologistas, que essas lesões podem confundir. Eu acho que os proctologistas já evoluíram muito na questão do suave anal, evoluíram muito. Eu hoje tenho recebido muitos pacientes avaliados por eles. Mas, e lembrar que monkeypox vai entrar no diagnóstico diferencial, que nós temos que fazer não só o diagnóstico de monkeypox, mas nessas situações, a gente fazer o diagnóstico diferencial de clamídia neisseria e, obviamente, sífilis, que a gente vive aí uma epidemia há anos no Brasil, e é uma epidemia que acomete todas as pessoas. Eu falo que a maior vergonha que nós temos ainda é não ter erradicado sífilis de gestante. A gente ter diagnóstico de sífilis congênita num país que tem um diagnóstico laboratorial robusto como nós temos, né? Então, vale o alerta aí de que ela se comporta como IST, mas não somente, assim como sífilis, né? No caso da congênita. Carlos, como é que está hoje, assim, como estão as conversas entre CBDL e Ministério da Saúde? Já há essa aproximação? Sim, eu já estive em reunião no Ministério semana passada. A conversa está progredindo bastante para ações conjuntas. Então, essa da reativação do programa de avaliação é uma delas. Amanhã estarei em Brasília novamente. A ideia já é levar esse projeto novamente para a Anvisa, para que ela possa também nos dar esse apoio importante. Em relação ao Ministério, o Ministério tem várias ações. Então, o grupo de laboratório, que vocês todos conhecem, tem contato, já tem se mobilizado exatamente para buscar ações que possam ser feitas de forma extensiva em todo o país. Como a doutora Melissa falou também, é importante o setor privado atuar de forma muito positiva e afirmativa. Na verdade, isso não é um problema só de um segmento, é, na verdade, um problema nacional, é uma pandemia que a gente, de fato, está vivendo, talvez não oficialmente, mas ela já está aí, e com algumas diferenças, Elias. E aí eu pergunto até para os nossos convidados, como é a questão do tempo do vírus ativo para o alastramento, para a infecção. Porque o Covid, todo mundo estava acostumado com aquele período, eu detectei positivo logo no primeiro sintoma, eu espero de 8 a 10 dias, normalmente já passou, teria que ficar em quarentena. Com o monkeypox, a princípio, eu acho que não é bem isso. Então, qual seria o período de quarentena recomendável até você ter uma situação de PCR negativo? Eu acho que internacionalmente essas lesões, até a queda das crostas e a resolução da lesão de pele, que pode demorar de 2 a 4 semanas. Isso é um problema também para a saúde. Isso é um problema também para a questão laboral das pessoas, né? Isso exatamente. Se a gente pensar no estigma da doença, mais o isolamento que esse funcionário vai precisar fazer, né? Nós temos aí um desafio muito grande, né? Então, por isso que eu acho que esse vírus, com a baixa testagem que está tendo, com a confusão de lesões que parece às vezes com varicela, com sífilis, etc., esse vírus tende a se propagar mais, até a gente conseguir dar uma segurada nesse vírus, tá? Sem a condição de ter as vacinas que vão chegar muito lentamente, né? Enfim, então isso é uma previsão que a gente continue vendo esses números aumentando, que nem você falou, né? E aumentando cada dia, 200 a mais cada dia, entendeu? Ou seja, a gente vai por uma progressão geométrica. Eu acho importante pontuar isso que o Amilcar trouxe, que o tempo que cada pessoa vai demorar para chegar nesse estágio de não transmissão, assim como o período de incubação, ele é muito variável de uma pessoa para outra. Eu vi dezenas de pacientes já com monkeypox, eu estou vendo que tem gente que em 5 dias já não tem mais nenhuma lesão e as que tinha já fecharam e ele já está querendo voltar para o trabalho. E eu tenho um paciente que, mais do que 30 dias depois do início da primeira lesão,
num período em que já tinha mais de 7 dias sem nenhuma lesão, de novo, ele voltou a aparecer uma lesão. E aí ele falou, o que é isso? Aí eu falei, vem cá. Aí coletamos de novo o PCR e veio de novo positivo, numa lesão nova, 7 dias depois de liberado para trabalhar, para voltar para a academia. Aí eu penso, se é ali na lesão que você vai encontrar bastante vírus e que se transmite, teremos muitos casos ainda pela frente. Entendi. E também, Rito, tem muita questão de autoinoculação, entendeu? Você começa a coçar num lugar, passa para o outro. E aí elas ficam não sincrônicas, né? As lesões. Você vai começar a ter coisas assim desse tipo que você falou. É muito problemático mesmo. É assim, por isso que a gente vai ter que se fiar muito na testagem, né? Além da observação clínica. Na verdade, a gente vai ter que ter muito treinamento do pessoal de campo, né? Dos nossos colegas, para ter a malícia de identificar e botar para testar. Isso aí testar e coletar corretamente, né, doutora Amilcar? Então, testar e coletar corretamente, que esse é o grande problema. Nossa, a gente... no início vieram amostras muito engraçadas. Vinha até a lâmina de bisturi com a crosta cortada dentro, e chegava o bisturi com tudo junto, assim. É impressionante. E aí foi assim, meio tenso o início, né? Agora está vindo legal, tem melhorado bem, né? Aqui no Pardini, nós optamos por diminuir, avaliar somente o atendimento domiciliar neste primeiro momento, porque nós sabemos pouco ainda sobre transmissão e, enfim, todo aquele aparato possível dentro de unidade de testagem, né? E aí a gente, por enquanto, ainda tem colhedores muito treinados para fazer isso, mas a gente sabe que quando a gente amplia, você pode... Quando você amplia que vem o problema, né? Eu acho assim, a gente tem que realmente tentar treinar mais gente, ter mais centros de coleta nas cidades, enfim. Gente, desculpa que eu tenho que sair daqui a pouco, mas não sei. Nós estamos chegando já ao final aqui. Na verdade, o papo poderia render mais umas 3 horas, sem sombra de dúvida. Não, porque eu estou numa situação aí que eu tenho ainda que terminar uma outra coisa, que os dias estão durando 20 horas aí para cima da gente. Não, perfeito. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. E como fica a questão do sequenciamento? Vocês acham importante ainda monitorar essas variantes que estão chegando? Porque agora que os LACENs acabaram se equipando com os NGS, né, com os equipamentos que vieram para o COVID, teoricamente eles poderiam servir também para monitorar essas novas variantes que vão acabar aparecendo, né? Eu penso, minha opinião é que é muito relevante, não na escala que foi feito no COVID, porque também a taxa de mutação desse vírus é bem menor. Mas, de qualquer maneira, é importante, depois que a gente viu, a gente ainda vai publicar que existe uma instabilidade na região 3' do genoma, que ele fica perdendo pedaços e ganhando pedaços. Talvez a gente possa relacionar isso à gravidade. Então, eu acho que é importante manter, sim, um certo número de sequenciamento. Legal. Elias? Bom, como até mensagem final, né, em função também, o doutor Tanuri está sendo bastante solicitado, como vocês também, doutora Melissa, doutor Rico, com mensagem final também, eu gostaria que vocês abordassem 3 temas, porque o nosso público não é só de pessoas da área da saúde, também há alguns leigos, né, mas sobre risco de letalidade dessa doença, tratamento e principalmente em relação aos doadores, pessoas que vão doar sangue, vão doar órgãos e estão ou com a doença, ou com algum sintoma, ou principalmente tiveram contato com alguém que tem o monkeypox. Então, nessas despedidas, gostaria que vocês falassem sobre esses 3 temas, conversando com a doutora Melissa, doutor Tanuri e doutor Rico, por gentileza. Bom, eu acho que nós temos aí um dilema muito grande pela frente para poder rastrear todos os pacientes com monkeypox, visto que as lesões, elas simulam muitas outras doenças, tanto infecciosas quanto não infecciosas que nós temos, e ainda temos o problema da co-infecção. Eu acredito que, como a gente tem visto já na Europa, o declínio do número de casos, e nos Estados Unidos o percentual de positivos também decaindo, a gente
precisa avançar em vacinação, principalmente nesse primeiro momento, eu acredito na pós-exposição, na avaliação de contatos, na vacinação pós-exposição, e depois evoluir com vacinação no público, que neste momento está mais susceptível, porque não vejo saída, né? Assim, eu acho que as vacinas dentro das doenças infecciosas, elas realmente mudam a trajetória das doenças infecciosas, e eu não vejo para monkeypox uma outra alternativa a não ser as vacinas. Doutor Tanuri, gostaríamos também de acompanhar a sua mensagem final e falar um pouquinho também sobre se há tratamento e, principalmente, uma orientação a quem vai doar um órgão ou sangue, se deve manter ou não. Então, olha só, a questão da doação de sangue ainda não está muito definida, mas parece que alguns colegas, inclusive a Esther Sabino, aí de São Paulo, do Instituto de Medicina Tropical, andou vendo alguns casos de monkeypox na corrente sanguínea, que é raro. Então, isso pode levar à questão da doação mais para frente, mas isso ainda precisa ser bem avaliado. Doação de órgãos, com certeza, né? Vai ter que ter uma avaliação. E uma avaliação da patologia desse vírus, que a gente tem que observar aí ao longo do percurso, são infecções oculares, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ele tem capacidade de infectar a retina e a córnea e causar lesões permanentes. Então, eu acho que e essa questão da gravidade, esse vírus pode mudar de perfil e a gente tem que acompanhar. Por exemplo, em crianças, em mulheres grávidas. Então, tem isso aí, tudo que a gente tem que... É um trabalho constante isso. Desculpa. Muito bom, muito bom. Doutor Rico, também o que é que você gostaria de acrescentar em relação a esses temas todos, principalmente para aqueles que nos acompanham, que é leigo e que, sem dúvida alguma, está também bastante apreensivo em relação a esse tema? Sim, uma das perguntas que sempre me fazem quando a pessoa faz o diagnóstico de monkeypox e aí, não vai tomar nenhum remédio, nenhum antiviral? Bom, existem alguns antivirais que têm ação contra o monkeypox. No entanto, uma vez que a enorme maioria das pessoas acaba evoluindo com resolução e autolimitada, sem um tratamento específico, por enquanto, a gente não vê necessidade de um antiviral para grande parte da população. Eu acho que alguns públicos específicos poderão se beneficiar, como imunodeprimidos, gestantes, se for possível usar as medicações para gestantes, mas, por enquanto, a ideia é que a letalidade é baixíssima. A gente tem hoje quase 45 mil casos no mundo todo, diagnosticados de maio para cá, e tivemos apenas 12 óbitos, o que dá uma taxa de letalidade muito baixinha. Então, para a população leiga, calma, que ainda que doa um pouquinho durante alguns dias, a enorme maior probabilidade que existe é da pessoa conseguir resolver sozinha e rapidamente estar curada. Muito bom. Bom, tema, sem dúvida alguma, né, de grande relevância e, certamente, né, as informações aqui vieram para levar, sem dúvida alguma, um pouco mais de tranquilidade, né, e principalmente alento também a vocês. Carlos Eduardo Gouveia, mais um grande programa aqui, Monkeypox. Como você abriu as cortinas, agora você fecha as cortinas, então, com o nosso programa, já agradecendo a doutora Melissa, ao doutor Tanuri e também ao doutor Rico. Carlos Eduardo Gouveia. Elias, você viu que a importância do diagnóstico ela é clara em todos os sentidos. O diagnóstico precoce e preciso, ele de fato pode não só, muitas vezes, levar a uma terapia correta e eficaz, e no caso do monkeypox, o que a gente vê é que ele, no mínimo, ele alerta a pessoa de que ela está com aquela doença que pode passar desapercebida, ela provoca uma reação que é importantíssima, que é de buscar os contactantes, assim como a gente aprendeu no Covid, é importante você fazer um rastreamento das pessoas com quem você esteve. Se não o fizer, infelizmente, pode virar uma progressão geométrica de fato, ou seja, a gente ter uma pandemia descontrolada. Então, essa responsabilidade individual de cada cidadão que tiver uma suspeita é de, primeiro, buscar a informação, estou ou não estou, fazendo o teste adequado, que muito em breve estará amplamente disponível na rede.
E segundo, de fato, avisar com quem ela esteve, para que verifique também, e finalmente esperar aí dentro dessa quarentena a resolução, a diminuição das situações, das pústulas virarem crostas e sumirem, e eventualmente fazer novo teste para ter certeza que não está mais infectado e nem vai infectar outras pessoas. Então, acho que hoje nós tivemos apenas uma demonstração muito rápida do que é algo que a gente está aprendendo, vai ter muita informação ainda por vir. Peço que sigam aqui os nossos convidados, cada um, de alguma forma, vai estar veiculando também as suas informações em diferentes meios. O Rico tem um Instagram bem ativo, sugiro que o sigam. A Melissa eu não sei, mas com certeza o seu trabalho é bem conhecido também, e o Amilcar tem publicado vários trabalhos e, como órgão de referência aí ao UFRJ para o Ministério da Saúde, vai trazer muita informação científica aqui para o Brasil muito em breve. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês, foi um grande prazer, espero contar com todos em eventos futuros aí sobre este e outros assuntos também. E a CBDL fica à disposição de vocês naquilo que for possível ajudar. Muito obrigado. Muito bem, Carlos, nós agradecemos então, né, a doutora Melissa, o doutor Rico, a doutora Amilcar Tanuri, e também a você que sempre acompanha os programas aqui da CBDL, principalmente que leva para você informações importantes. Obrigado pela sua companhia e até ao próximo especial Saúde e Diagnósticos. Tchau, pessoal!